Primeiro porque é um país desse tamanho comparado com a Ucrânia, que é o maior país da Europa. Se ela não conseguiu ali... Mas imagina que ela faça esse movimento, que tá no plano ali, em algum momento. Pode ser que não execute, mas é um movimento sabido e conhecido e debatido por todo mundo. E a China tem um movimento dela, que é Taiwan. Os dois decidem fazer esses movimentos coordenados, cada um fazendo o seu, meio que perto, e ainda viram e falou: Irã, fecha agora. Fudeu. Entendeu? Então, assim, tem um agravante maior no fechamento do estreito, que é só os Estados Unidos conseguem abrir o estreito. Isso está evidente com essa situação de agora. Entendi. Se os Estados Unidos vai ter que lidar com a Rússia se movimentando na Europa, com a China se movimentando na Ásia, e aí o Irã vai lá e fecha o estreito, aí não dá. Especialmente porque, como a gente tem falado aqui ao longo do programa e tem falado ao longo dos outros também, a OTAN e a Europa não têm capacidade de ajudar os Estados Unidos. Então, numa situação dessa daí, no cenário que eu gosto de você estar descrevendo, não tem que frente que os Estados Unidos defenderia nesse caso aí. Isso né? significa o seguinte: o eixo das ditaduras que vinha enfraquecendo por quê? Maduro perdeu. Meio que Venezuela está trocando de lado gradativamente. Tudo está caminhando para um lugar mais propício para os Estados Unidos. O Irã estava numa descendência. Hamas perdendo, Hezbollah perdendo, Houthis quietinho, o Assad na Síria caiu, dois confrontos contra Israel, um atacou as instalações nucleares, agora essa guerra. E aí, então, ia perder o Irã, provavelmente. Aí o eixo das ditaduras estava reduzido, né? Tava a Rússia, só a China e a Coreia do Norte. A capacidade do Irã ter resistido, sobrevivido, o regime ter sobrevivido e ele ter conseguido fechar o estreito, o eixo das ditaduras ganha um outro trunfo, uma outra cartada maior do que só o Irã ser parte do eixo das ditaduras e ser capaz de fazer ataques terroristas com as suas milícias ou com seus aliados regionais. Ganha uma dimensão muito maior e muito importante para um movimento desses países, caso esse bloco decida agir. Enquanto o outro lado briga e os europeus são incapazes de ir lá e falar: eu vou ajudar a abrir o estreito. E aí tem um detalhe interessante. Há poucos dias atrás, o Irã lançou 2 mísseis contra Diego Garcia, que é uma ilha britânica americana que está localizada no meio do Índico, do oceano. E tem uma das maiores bases britânicas americanas ali, que é uma base que abriga os bombardeiros mais poderosos, os B-2, os invisíveis, e submarinos. E até então essa base não tinha sido usada. Nas outras guerras no Afeganistão e no Iraque, ela sempre foi usada. E não tinha sido usada contra o Irã, porque os ingleses falaram: não vamos permitir que os americanos usem. E aí os ingleses mudaram de ideia e permitiram. E aí o Irã atacou. Só que a distância dessa ilha para o Irã é por volta de 4.000 quilômetros. Até hoje, todo mundo acreditava que o Irã tinha mísseis com um alcance de 2.500, 3.000, algumas modificações, talvez 3.200. Chegava até um pedacinho do começo ali da Europa. Com 4.000 quilômetros de alcance, ele chega em Londres, Paris, Berlim, todas as capitais e todos os países da Europa. E esse seria um agravante para falar: e aí, Europa? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada? E, dado todo esse cenário que eu estou descrevendo, provavelmente a Europa não vai fazer nada. Mas mostra uma vulnerabilidade também que a Europa tem com a ameaça iraniana e que ela está ignorando. A Europa está deixando os Estados Unidos usar as bases, né? Na Alemanha. A Espanha é o único que não está deixando, mas Portugal, a França, a Alemanha, Reino Unido, todos estão deixando usar agora as bases para reabastecimento e tal, o que faz uma bela diferença para os Estados Unidos. Mas ainda assim,
é tímido e tudo bem, o que mais que a Europa pode fazer além disso? Não muito mais. Isso está evidente. Então essas coisas elas estão vindo à tona, elas estão ficando claras. Está ficando claro que não dá para você travar uma guerra com um país que tem um enxame de drones de $30 mil e você tem que construir míssil de 4 milhões. Está ficando claro que se você consegue manter a capacidade de produzir esses drones num bunker subterrâneo, você continua a guerra.